Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Marquinhos aqui, responsável pela UP. UP Gestão de Marcas é uma empresa do grupo Brandness, mesmo grupo da Fita UP, Blume, Guava, marcas essas que vocês já devem conhecer. E hoje a gente vem para o nosso primeiro UP Talks com a nossa principal loja aqui de Curitiba e do sul do país. Vem comigo aqui hoje a Suzelen, proprietária da Sinta-se Nova. Seja bem-vinda, Suzelen. Prazer, obrigada pelo convite. A gente veio bater um papinho aqui hoje para entender o que a Suzelen tem feito aqui em Curitiba para que cada vez mais ela escale o seu negócio. A Suzelen é uma revendedora da Fita UP. A gente puxou os dados aqui desde março de 2024. Desde então foram 25 pedidos que ela realizou com a gente. Estamos muito contentes, né? Puxamos um dado aqui que nos últimos 6 meses ela fez 50 mil reais em compra. Então ela tem tido aí um resultado muito bacana com a Fita UP, com a Blume, claro, com outras marcas que ela revende aqui também. Su, pra gente, vou chamar de Su, já que a gente já estamos próximos. Su, conta pra gente. Como foi o teu primeiro contato com a Fita UP? A gente estava conversando aqui nos bastidores, ela falou que inicialmente ela tinha alguns paradigmas, alguns preconceitos com fita de sustentação de seio. Então abre teu coração pra gente, principalmente aí para quem está nos assistindo. Vamos lá, muito prazer. Estou muito feliz com esse convite de vocês, muito feliz mesmo. Quem me vê no Instagram, eu falo muito, mas a gente fica um pouquinho nervosa, fica um pouquinho tímida, mas vamos lá. Então, assim, acho que no começo da Fita UP, teve uma funcionária minha que ela veio e falou: Su, tem uma fita assim, assado, porque a gente sempre teve aquele desconforto da mama grande, e meu sonho, ainda não fiz a cirurgia em plástico, embora estou aqui no mundão, no mercado, e ainda não fiz, né? Aqui casa de ferreiro, você já sabe o resto, né? E a gente sempre tem que usar aquelas artimanhas. Daí ela comprou a fita, e ela usou, eu não soube colocar, eu também não soube colocar, e eu lembro que essa fitinha ela ficou por muito tempo, aquela caixinha ainda, acho que foi a primeira de vocês, que agora é na embalagem redonda, ela ficou paradinha ali. E eu não dei mais bola. Mas eu segui as redes sociais e daí vocês lançaram o protetor de silicone. Então o protetor de silicone foi para mim a jogada. Eu falei, nossa, uau, eu preciso ter. Porque eu liguei muito com os produtos que a gente vende, que é pós-cirúrgico. Então a mulher, ela, né, faz ou a prótese de silicone, ou qualquer cirurgia na mama, e a gente tem aquele desconforto do farol aceso. Então, para nós, o protetor, eu falei, nossa, tinha outra menina que trabalhava, eu falei, vamos vender esse negócio, a gente vai arregaçar de vender, vamos vender, não sei o quê. Aí, como tudo que a gente faz aqui, a gente prova. Então, assim, hoje, o nosso lema é ser a Centauros das cintas. Não sei se eu podia falar o nome, mas a melhor loja de cinta, com os melhores produtos. Então, a gente sempre prova, a gente testa mesmo, tem várias coisas que a gente... Tem produtos que a gente ficou um ano e meio, quase 2 anos testando para ver se dava certo. Então eu fui lá e fiquei esperando entrar numa promoção, para uma campanha que vocês sempre fazem. Eu falei, agora deu. E eu comprei, acho que foi um kitzinho que vinha a fita e o protetor de silicone. Uhum. Comprei, fiquei bem quietinha. Falei, não vou pedir desconto, não vou pedir nada, que eu vou comprar só um, né? Isso direto no site? Direto no site, como consumidora? Como consumidora. Legal. Comprei, chegou, e daí foi sucesso. Acho que eu comprei mais de um. E foi sucesso. Eu já peguei, eu já mostrei pra Pri, que trabalhava aqui, ela tinha silicone, deu certo. E ela ia mostrando pra todo mundo, não sei o que. Daí não deu, acho que uma semana, eu já entrei em contato e já fiz meu primeiro pedido. E daí de lá pra cá, você contou, eu já nem sei, eu nem conto mais, porque não é só pedido, né? É boletos que vem, é cartão, então tem tudo aquilo, eu nem contei. E aí... Toda vez que vinha produto novo, a gente ficava bem loucas, assim. Então, assim, nosso primeiro contato foi esse. Não que a gente não gostou, a gente não soube usar. Então, daí a gente comprou para teste. E o que a gente mais gostou, vou te falar, não sei se tá na hora ou não, mas o que mais me encantou foi o pós-venda de vocês. Porque era o que eu almejava, que eu falava, nossa, o dia que eu tiver mais revendedora, eu vou ter um lugar assim, vou indicar, tal. Então, assim, me chamou muito a atenção
O cronograma de vocês era perfeito, porque daí tinha foto, tem o... Como que é o nome daquele? O portal do trade. O portal do trade. Legal. Tem foto, tem o nosso link no site. Nossa, é assim, encantador. E aí a gente viu que tinha várias formas de usar a fita, então era gente que não sabia usar. E ensina vídeo, como tira, como coloca, tem da magrinha, da média, da gordinha, e, tipo, pra mim foi o que mais encantou. Legal, Su, legal. Como a gente falou, né, desde 2024, a Su ela faz pedido todos os meses, de 1 a 3 vezes por mês. Então hoje, até por isso que esse primeiro Up Talks aqui a gente buscou em fazer com a Suzelen, né, para que a gente pudesse realmente passar o que uma revendedora que realmente faz o que a gente propõe, os grandes resultados que ela tem. Mas vamos lá, Su, saindo um pouco de fita up, tá? Vamos parar um pouquinho de falar de fita up aqui, o foco, a nossa intenção não é só falar de fita up. A gente tem fita up e Sinta-se Nova, ela tem uma história muito semelhante, né? Então eu queria que tu contasse um pouquinho da onde, por que a Suzelen abriu a Sinta-se Nova, quando abriu a Sinta-se Nova. Conta um pouquinho pra gente, Su. Vai chorar, né? Não, então assim, eu vim de outro mercado, acho que eu sempre fui do comércio, né? Eu sempre gostei de vender, sempre gostei de atender muito bem as pessoas. Não puxando a minha sardinha, mas eu tinha um chefe que ele falava, onde eu toco vira ouro. E eu levei isso para mim, porque assim, não é em vendas, não é em volume. Eu sempre sentia a dor do outro. Então eu vendia um produto que não tinha nada a ver, era moeda estrangeira. Mas eu atendia bem, eu inventava coisas, tipo assim, que as outras empresas não faziam. E às vezes a gente podia estar, o preço não estava tão bom, tão atrativo, mas o nosso atendimento era o principal. E eu fui gerente por 7 ou 8 anos, amava muito, mas enfim, a empresa fechou, os acionistas decidiram fechar. E do nada eu falei, não quero mais, me estressei, eu fiquei muito chocada mesmo, eu fiquei muito triste, porque eu amava. E mesmo não sendo minha, eu tinha esse chefe, ele falava assim, vocês gerentes são donos do bar de vocês, então eu me sentia dona, então ali para mim era como se eu tivesse fechado aquela loja, né, teve as demissões em massa que teve que ter, mas eu encarei perfeitamente, né, com muito choro, e eu falei assim, não quero mais. Em que ano foi isso, Su? Desculpa. Não, mas esse foi antes. Esse foi antes? Foi bem antes, foi bem antes. Foi acho que uns 5 anos antes. E aí eu fui trabalhar com meu marido, porque ele é fotógrafo, daí ele não tinha o comercial, eu era o comercial dele. Aí foi que eu brinco, né, que eu fiz a fotografia dele. Ele é perfeito, né, ele é um ótimo profissional, mas ele não tinha o comercial. Então eu fui comercial dele por uns 2 a 3 anos, só que a gente é mulher, né? Quem tá assistindo vai entender. A gente, né, junta os nossos dinheiros, a gente, né, tem a nossa união, mas uma mulher que é mulher, ela não aceita pedir dinheiro para o marido para ir num salão de beleza, para fazer uma depilação, um cabelo. E eu falei assim, meu Deus, não, isso não é para mim. Eu ajudo ele, tudo, mas não tinha meu salário, eu não tinha mais o meu dinheiro. E foi quando eu tive a rescisãozinha lá, sobrou um dinheirinho. Eu falei, vou fazer uma lipo, né? Fiz e... Nesse meio tempo, um médico lá pediu para o meu marido fotografar e eu era assistente dele, fui assistente do meu marido, cuidar da câmera, as luzes, tudo. E ele era um cirurgião plástico. E aí ele já falou, vem aqui, faz a consulta. E eu fiz a consulta, falei, quer saber, vou pegar um pouco desse dinheiro, senão eu vou gastar tudo e vou fazer a cirurgia. E eu fiz a cirurgia, não ficou aquele uau, né? Mas assim, eu amei. E ali eu vi o atendimento. Tipo assim, era tudo meio perdido, era bagunçado, uma pessoa vendia, o médico oferecia, a mulher vendia, 2, 3 vendiam cinta, aquela bagunça toda. E eu me senti um pouco perdida, porque eu nunca tinha feito cirurgia, não conhecia nada, não sabia nem vestir uma cinta, e foi. Só que como eu sou bem comunicativa, eu fui fazendo a propaganda do médico, daí eu fui, entre aspas, tipo, vendendo, sem ganhar nada, mas vendendo o médico. E um dia uma amiga minha falou, mas meu Deus, você não ganha nada, por que você não faz alguma coisa? Vai fazer uma drenagem para você ganhar o seu dinheiro? Daí eu falei assim, eu não gosto, né, da mais na mão na massa, eu gosto de vender, eu gosto de atender. Tá, então por que você não vende cinta? Eu falei, tá aí, vou vender cinta. Aí eu pensei, aí eu lembrei, né, de todas as dores que eu tive. Então eu comprei uma cinta, daí comprei uma meia, comprei as plaquinhas, aí com a secretária. Aí cheguei na mulher que fazia drenagem, ela vendia também.
Aí ela falou, tá tudo errado, não sei o que, não sei o que. Comprei de novo. Aí passou um tempo, comprei mais, porque todo mundo falava que estava errado. Falei, mas meu Deus, não é possível um atendimento desse, né? Tipo, o médico, ele bombava, ele tinha bastante cliente, né, pacientes, e ali era falho. Chegava naquela hora ali, era falho. Aí quando minha amiga falou, faz alguma coisa, eu falei, tá aí, vou vender cinta, mas eu vou vender como diferente, né? Tipo assim, não cheguei a pesquisar mercado, se era bom, se não era, se ia dar lucro, se não ia. Eu falei, eu vou na dor da minha dor, né? Eu vou na dor das pessoas, na minha dor. E foi aí que eu comecei. Aí chegava uma e eu entrava nos grupinhos, por exemplo, uma pulguinha, entrava no grupo de cirurgia, eu tava lá, eu entrava lá. Aí a fulana vai operar. Eu ia lá e chamava, inventava um texto, nem tinha chat GPT, era um textinho na raça ali, inventava um textinho, essa Suzane, e criei já, acho que era outro não, era Sinta-se Nova. Daí criei um nome, Instagram, eu sou da Sinta-se Nova, trabalho com todas as marcas, eu não tinha nenhuma cinta no bolso. Trabalho com todas as marcas, eu vi que você vai operar, eu já operei, eu já conheço, assim, assado, e fui. Eu lembro que eu tive um cartão de crédito com R$ 500 e um sonho. Não sabia medir as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa vai operar hoje eu sei o tamanho que ela vai vestir, né? Antes eu não sabia. Então, se uma pessoa ia operar, eu comprava 3 cintas para vender uma, porque eu não sabia o tamanho. E aí eu vi o que eles não fizeram comigo. Eles não iam na casa, porque geralmente essas pessoas, elas tinham mais esse... Hoje tem loja, mas elas eram mais carentes de atendimento. Hoje ainda as pessoas são carentes de atendimento. Hoje eu consegui jogar esse atendimento para a loja, mas antes eu ia na raça. Eu colocava as cintas, eu colocava a meia, a fitinha, ia medir, eu vestia as mulheres, eu provava, eu via qual dava certo e fui indo. E vendia, aí comecei 1, 2, 3 e foi embora. Aí passou um tempo, eu já não conseguia mais, porque daí eu atendia o WhatsApp, aí eu dirigia, né, para ir até os clientes, porque eu trazia um bordão que era só trabalha mulher, não mandamos por motoboy, hoje eu queimo a língua, né? Mas a gente não trabalha com motoboy, porque é mulher que tem que ser atendida por mulher. Então eu provava, a pessoa me recebia na casa dela, enfim, e comecei assim. E foi. Só que daí eu vendia, atendia, dirigia, comia ali no carro e aquela loucura. Aí não deu mais, daí eu contratei uma menina para fazer entrega, graças a Deus ela veio com a mesma essência, com o mesmo amor de atender as pacientes na casa. E a gente foi sendo conhecidas, e quando foi assim, não sei, aí a gente falou, não dá mais. Não dá mais para a gente ir nas casas, muita gente, senão teria que aumentar muita equipe, porque era muito pedido, muita cliente para ser atendida. E aí veio a oportunidade que meu marido, ele continuou, mas daí veio a pandemia. É, verdade. Logo, tipo assim, bem na minha vez, a hora que o negócio estava assim, bombando, veio a pandemia. O Bruno, ele já tinha um estúdio de fotografia que era na casa da mãe dele. E eu ficava lá no quartinho atendendo os clientes, juntava os pedidos e ia. Veio a pandemia e morreu tudo, né? Fechou tudo, lockdown, e morreu. Daí eu falei, meu Deus, né? O que vai acontecer? E por incrível que pareça, na pandemia a gente cresceu, porque daí as pessoas, né, tiveram mais tempo em casa, ainda não era lockdown 100%, então estava liberado as cirurgias, então elas operavam mais porque faziam home office. E aí foi indo, eu fui pegando uma parte do estúdio dele, outro pedacinho, eu sei que ele ficou com um corredorzinho só dos equipamentos. O espaço maior ficou para ti. O espaço maior ficou para mim, só que daí não ia muito cliente lá, né, porque era no bairro mais fechadinho. Aí acho que 1 ou 2 meses antes de estourar mesmo a pandemia, ele falou assim, eu começava a ficar com vergonha, né, que o cliente ia lá, era um estúdio. Não era uma loja de cinta, né? Eu tenho umas fotos, meu Deus, tem que achar elas. Era tudo encaixotadinho, assim, nos estoquezinhos. Mas chegava a pessoa, pensava, eu achava que era uma loja, tipo, achava que era uma loja grande, eu achava que era uma equipe, era eu mesma para tudo, né? Depois teve a Luana, teve outras meninas. Teve as irmãs... Aí eu contratei motogirls, não era motoboy, né? Legal, então eu continuei com o legado que só trabalhavam mulheres. Então as próprias motoboys, elas recebiam o meu treinamento, porque daí eu não conseguia mais ir, né? Eu ficava no atendimento e fazendo as coisas da loja e as meninas iam. Só que elas tinham todo um treinamento de atendimento para o cliente. E foi por muito tempo. Só que daí veio a pandemia
a gente cresceu e de lá para cá, não sei mais. Agora, E de lá para cá estamos aqui. de lá para cá estamos aqui. O que mais? Me perdi um pouco. É isso, acho. Essa foi a minha história. Mas assim, Su, o que tu acha que foi o teu principal diferencial para tu estares hoje aqui? Uma loja linda, que tem mais espaço para lá, a gente pode soltar a nossa produção aí, pode colocar na edição um material bacana que a gente fez da loja aqui. Qual tu acha que foi o teu real diferencial para a gente estar aqui hoje e para tu estares atingindo os números que tu está atingindo aí mês a mês, que tu comentou com a gente aqui antes? O que tu acha que foi? Assim, foi atendimento? Eu sei que tu tem um time muito engajado, a Jéssica, gerente, que está aqui com a gente também nos bastidores, é um time muito engajado, né? O que tu fez para tu conseguir ter um time engajado e qual tu acha que foi, além de um time engajado, que isso faz toda a diferença, qual tu acha que foi o principal diferencial que tu teve para tu chegar aqui hoje? Assim? A gente focou na qualidade do atendimento. Então, assim, eu sempre, né, tenho Deus como minha base e eu sempre pedia para Deus que a gente não consegue fazer tudo sozinha. Não sou perfeita, não sou melhor que ninguém, mas eu vim com esse dom do atendimento, de sentir a dor, de não pensar na venda. Eu falo, às vezes eu faço doações, já fiz muitas campanhas aqui, tem a campanha do amor para pessoas oncológicas, que eu realmente consigo doar. Mas eu não vejo o cliente como um número. Eu vejo o cliente como uma pessoa como eu, com aquela dor inicial, que ela está empolgada, que ela quer fazer a cirurgia, ela quer mudar o corpo. E essa parte da cinta, do pós-operatório, ela é tão importante quanto a escolha do médico. E não tem, né? Às vezes os médicos ali, por não ter esse conhecimento ainda, nem todos conhecem nós, mas eles poderiam focar mais em passar o cliente para nós atender, para mostrar o modelo certo, o tamanho certo, do que às vezes só fornecer, porque tem muitos profissionais que só fornecem, mas eles não sabem o tamanho. Então, assim, eu vejo mais como um atendimento perfeito, assim, não perfeito, mas assim, com amor, com carinho. Eu sinto realmente prazer de falar, nossa, eu ajudei aquela pessoa. Esse, assim, eu sinto dentro do meu coração. Eu ajudei aquela mulher, ela vai precisar da cinta, ela vai operar. É uma continuidade da felicidade dela. Então, para mim, esse foi é a nossa base. Então, todo mundo que entra aqui, eu falo, gente, ou não tem. Para mim, vocês podem brigar comigo, mas o cliente sempre em primeiro lugar. Eu acho que o nosso diferencial esse é o atendimento mesmo. E é um atendimento, essa palavra está muito agora, mas realmente sempre foi bem humanizado. Legal, Su. É que tem gente que usa o argumento de um atendimento diferenciado como discurso, né? E não na prática, né? A gente tá falando um pouco como Up, como Fita Up, a gente tem rodado o Brasil e a gente tem visto que o produto sim tem que ter diferencial, tem que ter qualidade, mas que um atendimento realmente humanizado, com empatia, faz um cliente voltar para a gente. Né? Eu acho que até um pouquinho do que tu falou ali do pós-venda é uma coisa que a gente preza muito também, que é entender que o nosso consumidor final ele vai vir aqui para fazer essa compra e que a gente preza muito por parceiros como a Suzellen, como a Cinta Sinova, que preza muito pelo atendimento. É isso que vai fazer esse cliente retornar aqui depois, né, Su? Exato, e principalmente indicar, né? Porque a gente é o que é hoje também pelas indicações. Tu sabe que existe um dado, né? Não vou saber dizer a fonte aqui, mas se a gente tem um serviço, um produto ou um atendimento que a gente não gosta desse serviço, atendimento, a cada 10 pessoas que a gente for falar, a gente vai falar mal desse serviço ou desse produto ou desse atendimento para 7 pessoas. Se a gente gostar, a gente vai falar para 3. Ou seja, menos da metade do que quando a gente tem um atendimento mal ou um serviço mal entregue. Ou seja, lojista, olha um pouquinho para o teu time de venda, olha um pouquinho para o teu atendimento para entender se realmente o teu atendimento é um diferencial ou se ele é um espanta-cliente aí da segunda venda para frente. Existe um outro dado também, que é muito mais barato a gente vender para o mesmo cliente do que trazer um cliente novo. Como é que está a retenção
de vocês? Quantas vezes vocês estão vendendo para esse mesmo cliente? E eu acho que a gente tem um grande case aqui, porque a Su comentando com a gente aqui nos bastidores, acaba fidelizando muito e tendo muitas indicações, né, Su? Sim. Su, vamos lá. A gente vem percebendo aí no mercado que tem muitos lojistas ainda, infelizmente, que são os lojistas balcão, que fica atrás do balcão esperando o cliente semáforo, que foi o que tu comentou, o cliente simplesmente entrar, né? Ainda tem muita gente que espera simplesmente entrar o cliente sem fazer nada. E a gente percebeu hoje aqui na loja, à tarde, esperando esse momento, que tem grande movimento, bastante coisa acontecendo. Conta um pouquinho para mim como é o trabalho que vocês fazem hoje no digital. Como que é o Instagram de vocês? Vocês fazem anúncio no Instagram? Vocês trabalham de forma orgânica? Eu já vi que é a Jéssica que aparece mais nos vídeos aí também. Como que tu faz e o que tu faz? Quais são os canais de venda que tu tem para trazer esse tráfego, tanto digital quanto físico, aqui dentro da tua loja? Olha, pasme, mas é orgânico. Eu falo sempre pro meu marido, falei, amor, a gente vende. Fazendo errado, a gente vende. Imagina quando a gente fizer certo. Mas assim, a gente conseguiu ser bem autênticas no Instagram. Se vocês olharem lá, convido a todos. A gente faz bastante... Fala aí o arroba aí, arroba Sinta-se Nova. Sinta com C. Tá errado, mas tá certo. É isso mesmo. A gente até conseguiu registrar a marca, que é legal falar, né? Que o Sinta... O de sentir é com S, mas o nosso é aquele trocadilho da cinta, cinta de vestir, né? Então é arroba Sinta-se Nova. Então, assim, a gente é sempre a gente, né? Eu acho que o Instagram, ele teve sempre bastante movimento, mas depois que a palhaçona da Jéssica entrou, bombou mais. A Jéssica é aquela que não tem medo, ela fala, se tivesse uma caixa d'água, ela fazia aquele vídeo que a mulher dá uma rodopiada e cai na água, ela não tem, a gente já trepou no poste, a gente já fez aquele da água, do coco jogando água. Então, assim, a gente sempre é autêntica, a gente sempre fala muito a verdade, a gente não mente para o cliente, a gente gosta de falar sempre a verdade. A gente trabalha com concorrentes, mas a gente não fica denigrindo, a gente trabalha no nosso verdadeiro, né? Então, a gente... E ainda é no orgânico, sabe? A gente trabalha muito com a indicação, a gente tem bastante indicação, o nosso WhatsApp é bastante divulgado. Eu acho que com o tempo, né, a gente foi ficando bastante conhecidas e é isso, ainda é no orgânico. Por enquanto. Por enquanto, que a gente já estava conversando nos bastidores aqui, que a Up em breve vai ter uma surpresa aí para os lojistas no ano que vem, mas nesse ano a gente já vai fazer alguns projetos a mais, né, Su? Para que cada vez mais a Su e o time possa decolar aí bastante, né? Eu sei que eu vou te fazer uma pergunta e os produtos Fita Up não entram nessa tua resposta, que ela já veio falar, por que não? Eu falei, calma, quem sabe um dia. Mas, Su, quais são os canais hoje, tá? Onde que o teu consumidor final ele te encontra? Quais são os teus canais de venda? Tu tem e-commerce, não tem? Vende em marketplace, não vende? Quais são os teus canais? Hoje, principal é nosso site, a loja física, e há um ano atrás a gente investiu numa assessoria de e-commerce e a gente hoje vende na Shopee, Mercado Livre, Magalu, TikTok e a gente está com mais 5 novos marketplaces para a gente entrar, né? E a gente trabalha menos a Fita Up, mas com todos os outros produtos, né? É isso. Legal, Su, legal. Eu acho que isso demonstra que a gente precisa se renovar, né, Sim. Su? Com o certeza. mercado, pós-pandemia, as coisas mudaram muito rápido, cada vez as coisas estão mais aceleradas e não dá mais para a gente depender só do tráfego físico. O que é o tráfego físico? É aquela pessoa que está passando na frente da loja e vai entrar. Não dá mais para a gente depender só desse momento, né, Su? A Su até falou menos Fita Up, a gente, na nossa política comercial hoje, não pode vender em marketplace, mas... Quem sabe a Su nos faça mudar de ideia aí com o tempo, tá? E assim, realmente foi uma necessidade que a gente teve, foi acho que novembro, a gente foi, entre aspas, sobrevivendo, né? Porque um empreendedor hoje ele sobrevive com tantos impostos,
né? A gente registra todo mundo, né? Os meninos são todas registradas. A gente tem uma política de comissionamento bacana, atraente, que deixa todo mundo feliz. Meu lema é: vai estar bom para mim se estiver bom para vocês. Então, eu acredito que quando elas sorriem é porque elas estão realmente felizes aqui trabalhando comigo. Financeiramente também, porque não tem como falar se ninguém trabalha de graça, nem relógio, né? Só que foi chegando realmente um momento que a gente, tipo, só sobrevivia. E aí todo mundo falava, mas vamos pro digital, pro digital. Eu falava, meu Deus, mas o site ainda não tá, eu não consigo, não tá tudo cadastrado. Mas foi uma necessidade que a gente teve e hoje para nós é como se fosse um belo de um suspiro, sabe? É um suspiro que a gente tem aí no online. Legal, eu costumo dizer que crescer é sobreviver. Sim. A gente precisa crescer para sobreviver, porque se a gente se manter igual, uma hora vem uma grande chinesa aí e a gente acaba ficando para trás, né? Su, um momento mais descontraído, qualquer coisa, Jéssica, sinta-se à vontade a colaborar aí, mas eu queria que tu contasse pra gente, que vocês contassem, algum perrengue chique que possa ter acontecido em algum momento aqui. Eu ouvi falar, eu vi pelo Instagram que essa semana foi colocado aqui na frente da loja o outdoor, rolou uns choques ali, né? Não sei se tem algum outro perrengue chique, porque no mundo do empreendedorismo sempre tem alguma história boa para contar. Qual, Jéssica? Eu quero saber qual é a história boa da Sinta-se Nova. Tem uma 18 mais. Tem 18 mais e tem, eu acho que assim, as mais básicas foi quando a gente começou a fazer a reforma aqui. Foi por conta de temporal, daí começou a ter goteira, tudo. É verdade. Bem onde vocês estão aí, no teto antes, tava um trincado. E começou a chover. E daí chovia, a gente tinha que disfarçar para colocar os baldes nos provador. Às vezes as pessoas na loja e a goteira lá. E daí começou, e o rapaz sentou assim e nós ficamos, não pinga, Júnior, não pinga. era o Júnior. Aí eu mandava no WhatsApp, meu Deus do céu, vocês estão ouvindo o pingo delas. Tuque. E Eu falei, vai cair no Júnior, A mãe dele porque provando. você ouvia no gesso o pingo, sabe a goteira? E nós vai cair nele, de repente a gente olhava a pocinha formando. Mas Gente, não caiu. A gente passou esse perrengue, né? Passamos o perrengue também quando agora, esses últimos dias, o todo ali, nossa aluna ali na frente, ali, o banner, ele saiu, mas graças a Deus não saiu inteiro. Então a gente, a sua até pegou uma brincadeira, ela pegou da imagem da câmera lá, a gente subindo na escada pra poder tirar, por causa... Não, olha, é cada uma que a gente passa. E tem o 18 mais, que eu não sei se no horário vai dar pra contar. Eu vou contar os outros mais, qualquer coisa vocês cortam. Também não tem problema. Então, assim, a gente atende 90% é público feminino, né? Mas tem o masculino também. Então, hoje em dia, os homens, eles estão mais vaidosos, eles fazem cirurgia. E veio aqui um cliente... E assim, a gente tem, não vamos falar nome, a gente tem costume e tal, mas não é tão amostra assim, né? Já que ele pode estar vendo, hein? Vai que ele esteja ali, nossa, eu vi. E a Jéssica ainda que teve a sorte ou não sorte de atender ele. E era ajuste de cinta. Então, assim, quando é mulher, a gente tá acostumada, tem que tirar toda a cinta, né? Às vezes ela tá com a parte íntima ali, a calcinha por cima, enfim. Aí veio a senhora que vou ajustar a cinta, tá? A Jéssica foi. Aí o homem, Só baixou a calça. Ele tava pelado. Aí pelado. ele só falou assim, não, mas eu sei que você já tá acostumada a ver, né? O tempo todo. Jéssica, sem cueca, sem nada. Sem nada. Não, tava com a cinta, mas sem a cueca, né? Isso a gente nunca tinha passado, né? Eu só vi a Jéssica falando assim, não, a gente aqui é profissional, a gente tá super acostumada. E foi, ajustou e tudo certo e tal. Na hora que esse homem saiu, a gente não sabia o que fazer. A gente ficou, acho que, olha, o dia inteiro rindo, né? Pra nós foi muito surpreendente, porque os homens vêm, mas eles vêm com a cueca. E ele não, você já tá acostumada, né? A gente vem tranquilo. Assim, no nosso método de atendimento, quando é homem, a gente chega e fala assim, olha, o que você fez de procedimento? Antes de levar pro provador. Eu fiz uma abdominoplastia, uma limpa. Então a gente já sabe que é a parte de cima. Então a gente fala assim, olha, eu vou medir você aqui.
Aí você tira sua roupa, daí você me alcança a cinta. A gente não vê o homem pelado, né, em casa, a gente nunca vê. Esse já entrou no provador, não deixou falar nada, já arrancou a calça. Foi um dos perrengues. Boa, boa. E o detalhe foi, porque assim, ó, eu fico vermelha muito fácil. Aham. Então, eu atendendo o homem com a cara igual pimentão e tentando manter a pose. E vermelho. Profissionalismo. E a gente atendeu ele super bem, deu tudo certo, mas foi um perrengue, né, Meu Jéssica? Deus. A gente não esquece nunca mais essas coisas. Boa. Todo mundo tem uma história boa pra Tem. contar, né? Essa é a pergunta que vai virar padrão no nosso Talks aqui. Su, tu já pensou em desistir alguma vez? Já. E o que te fez continuar? Ai, meu Deus, não quero chorar. Foi a minha vontade de ajudar mais e mais pessoas, né? Como eu digo, a gente sobrevive. A gente como empreendedor hoje no Brasil, e eu acho que nem é só o Brasil, eu acho que é no mundo inteiro, empreender não é fácil, né? Principalmente numa pandemia, numa pós-pandemia, num mercado que você não sabe o que vai acontecer, né? A gente até hoje não sabe o que vai acontecer, se a gente ainda está sofrendo sequelas, mas a gente, todo mês, a gente, graças a Deus, a gente consegue atingir nosso número, a gente é feliz, mas tem momentos que a gente fala, meu Deus, não dá mais, não dá mais, nunca foi por falta de motivação, mas às vezes de recursos mesmo, né? Porque você vai tendo ali. E eu vou ser muito honesta. Eu não desisto porque não é só a minha família que hoje eu ajudo, né? Que eu acho que eu contribuo com a família da Jéssica, com a família da Lari, da Karina, com a minha mãe, que hoje nem comentei, mas minha mãe trabalha comigo, com a minha família. Então, eu não consigo pensar, eu só desistir, eu acho que eu tenho, como todas elas têm a capacidade de voltar para o mercado de trabalho, com certeza eu também, né, poderia, mas eu penso em tudo, sabe? Eu penso assim, mas não é só eu que estou desistindo, né? Não é só eu que vou ser afetada. Então, elas me dão força todo dia. Hoje, eu estou aqui por causa da minha equipe, não é só por causa de mim, eu estou aqui por causa que meu marido acreditou, me ajudou no começo, a gente brigou muito, trabalhou muito junto, estou aqui pelo meu financeiro também, que ele é de São Paulo, e hoje, né, muitas famílias que eu ajudo indiretamente, né, diretamente e indiretamente, então eu não tenho nem como pensar mais em desistir. E agora, mas nunca. Eu falo que o Elon Musk já inventou o foguete, mas para mim o foguete não tem ré mesmo. A gente não pensa, tipo, eu não consigo nem imaginar como era vender o que eu vendia antes. Uhum. É só daqui para frente. Legal, Su. Eu acho que é muito isso, né? Essa é a base. Eu acho que tu falou muita coisa que o cliente ele não é um número e o time faz parte da família, né? É time ali, tem que estar junto, né? Falando um pouquinho de time, que eu acho que eu tenho um conceito assim, para mim, a dona é investidora e quem faz acontecer é o time, né? Claro, não tirando o mérito das proprietárias, né? Mas eu sei que um time desmotivado, um time que não tá querendo estar aqui na loja, vai ser um cenário de faturamento. Sim. Um time engajado, um time querendo fazer acontecer, é outro cenário de faturamento e de resultado, né? Tu comentou com a gente aqui um pouquinho em relação a como tu faz isso aqui nos bastidores, né? Como tu faz isso? Conta pra gente aqui. Tu faz campanha de incentivo, já comentou de comissionamento, mas tu faz campanha de incentivo? Eu gosto de fazer essa pergunta, Su, porque nós como FitUp, a gente propõe campanha de incentivo para a loja, e a gente já se deparou com situações em que o incentivo ele não era repassado para o time de vendas. Ficava com a loja, assim. Enfim, o que tu acha disso, Su? Olha, eu sou muito grata a toda a equipe, a Jéssica, principalmente, que é minha gerente, que ela me ajuda muito. Ela vai aparecer aqui daqui a ainda, pouco ela vai se arrumar, ela não gente. sabe. Eu acho que há mais ou menos um ano, né, Jé? Acho que antes disso, né, existe um mundo antes da Jéssica, uma loja antes da Jéssica e depois da Jéssica, né? Não é puxação de saco aqui, ela já ganhou o aumento dela. Ela não vai ganhar mais. Sonha, No quinto dia ainda.
Coisa. Por isso que ela tá aqui até 8h15 da noite. Tá explicado. Mas por muitos anos eu trabalhei assim com várias pessoas, né? Mas eu sempre era apegada. Eu sempre falava, meu Deus, eu ensinava tudo, mas eu sempre estava ali, eu sempre estava junto. Eu não podia faltar, eu nunca tirei férias. Nesses 5 anos eu ainda não tirei férias, né? Então eu sempre estava junto, tinha que estar na operação. E aí depois que a gente formou uma equipe 100%, não que as outras não eram, todas tiveram seu valor, todas me ajudaram a crescer, mas, né, por motivos da vida, todas foram, né, tendo seus rumos. Tenho certeza que a Jéssica um dia vai também para outros rumos, mas que vamos juntas, né? A gente já tem planos juntas. Mas assim, eu sempre era eu tinha que estar 100%. Hoje, faz mais ou menos 1 ano, eu consigo folgar no sábado, que eu não folgava. Então, tem coisas que eu olho aqui que eu falo, meu Deus, hoje eu consegui folgar. Tem um episódio que foi esse ano, que foi aniversário da minha filhinha de 5 anos. A Ginal tem 5 anos, eu nunca pude ficar 100% com ela. Eu vi uma amiga minha fazendo, né, passeando com a filha dela no dia de aniversário. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. E eu já te falo onde eu quero chegar. E nesse dia eu falei, Jéssica, não vou vir amanhã, é aniversário da Melissa, eu vou passar o dia inteiro com ela, coisa que eu não fiz nesses 5 anos, e eu fiz tudo com ela. Tudo foi maravilhoso. E eu cheguei tão feliz, que a primeira coisa que eu falei para elas, gente, eu vou criar o dia do filho para elas, porque tudo que vem para mim de bom, eu tento repassar para elas. E eu acho que essa gratidão que eu tenho por elas, essas coisas que eu faço, essa parceria, elas trabalham mais alegres, mais felizes. Tem as campanhas, com certeza eu vou falar das campanhas, mas assim, eu jogo muito o que é bom para mim e vai ser bom para o outro, sabe? Então, a gente criou o Dia do Filho, então todas elas têm filho, o dia do filho delas, elas vão ter o dia de folga, mais um cineminha com uma pipoquinha que eu vou pagar, sabe? Porque assim, eu vi que foi legal para mim, então tem que ser legal para elas. E nisso eu penso em tudo. Eu penso nas campanhas, a gente tem a meta da loja, né? E tem a meta do online, porque ela é diferente, né? São volumes diferentes e formas de trabalhar diferentes. Então a gente trabalha dessa forma e eu também faço uns aceleradores de venda. Então, tem as campanhas de vocês também que a gente faz para elas adoram. E eu faço, tipo assim, um casezinho a mais. Tem a meta normal, daí tem os produtos diferentes na loja. Quando é aqui na física, daí eu ponho um valor X e falo, ó, se bater esse valor, vocês vão ganhar um plus. Vão ganhar um a mais. Ou a gente já fez brincadeirinhas de sábado, vai folgar, né? É isso, assim, a gente trabalha bastante... Se bater 100%, 105% desse X ainda você vai ganhar mais. Tipo, esse plus ainda, ele tem um outro salto, sabe? Ele tem um up, né? Aí, ó, tem Então, é muito legal, né? Faz bastante campanha, que faz muita diferença. Para trabalhar nessa parceria, né? Parceria com quem realmente faz a coisa acontecer. Hoje, não que eu não atenda mais as clientes, mas hoje eu não consigo mais ser aquela que atende todo mundo, que fala com todo mundo, né? Que às vezes vem amigas minhas, familiares meus, e às vezes eu não consigo atender. Mas hoje eu tô tão 100% com a minha equipe que eu até falo que elas atendem melhor que eu. A gente se passa por ela. Você isso. E é parente da Suzane? Você acha que é ela, mas às vezes não é. Porque elas estão sempre... A gente está sempre em sintonia, a gente trabalha em sintonia. Eu acho que é muito isso, né, Su? Eu costumo dizer internamente para o nosso time, nós como liderança, a gente tem que criar líderes melhores que a gente. Para que justamente a gente possa ir para avançar e saber que tem alguém lá que está fazendo melhor do que a gente fazia antes. Que a gente. Né? Então, não pode ter medo, ninguém vai pegar o lugar de ninguém. Não. E que a gente tem que sempre ter pessoas melhores que a gente, né? Eu acho que eu vou entrar um pouquinho no que tu vem fazendo mais agora. Eu queria que tu contasse um pouquinho como que é o teu processo de curadoria de produtos novos, de marcas novas. Eu acho que ela esqueceu de falar, mas eu vou falar... Ela falou entre linhas aqui, mas eu vou dizer um grande diferencial delas. É que elas têm um ajuste aqui. Então, tu não compra só o produto, né? Até do perrengue chique. Então, é exatamente isso. Tem o produto, elas fazem um ajuste conforme cada corpo, conforme cada necessidade.
Mas como que é essa tua curadoria? Tu falou da Fita Up, como foi? Comprei direto, testei. Mas nos demais, assim, nas cintas modeladoras, nos demais produtos, como que tu busca esse processo? É que a gente trocou de loja, né? Lá no começo, né? Como eu ia sozinha, aí depois eu abri uma lojinha lá na casa onde era o estúdio do meu marido. E lá eu vendia as cintas, mas eu não tinha esse pós, porque quando você compra uma cinta, você tá de um tamanho, você incha, e depois você vai diminuindo, você vai ajustando as cintas. Então essa foi uma outra dor que eu identifiquei no mercado. Então eu vendia a cinta e eu mandava ela ir nos lugares ajustar. Aí todo aquele atendimento, todo aquele acolhimento, todo aquele amor que eu dava pro cliente, chegava lá na hora e ela você me ligou, não foi bom, as mulheres são bravas, grossas, não sei o quê. Aí eu falava, fulano, olha, indiquei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, quando eu desejei e pedi para Deus essa loja, eu falei, vai ter um cantinho do ajuste. Porque daí eu tinha o controle do nosso atendimento, que era o antes do processo, durante o processo, né? E depois, que são as outras coisas que a gente vende, além da cinta cirúrgica, né? Então, a gente trabalhar mesmo na dor, né? Então, essa é a nossa curadoria. Produtos que a gente conhece ou que apresentam para nós, a gente faz questão de provar, de conhecer, de usar mesmo, porque se não é bom para nós, não vai ser bom para o outro, e independente da margem de lucro. Para nós, a gente realmente não vê. Eu até sempre falo para as meninas, gente, a venda é uma consequência, o dinheiro a gente vê depois. A gente vibra com o Pix, a gente vibra com o parcelamento, a gente vibra, mas ele é bem depois. Porque primeiro a gente sente assim, nossa, mais uma cliente atendida. Eu até brinco, a gente é uma máquina de atender, toda hora o WhatsApp. Aí, assim, parece assim que é uma corrente, assim, vai rodando e vai dando continuidade. Legal. Su, já que você falou aí que a gente usa os produtos, vou fazer uma pergunta. Parece talvez um pouco indecente, não sei. Mas qual sutiã tu tá usando hoje? O sutiã Comfort Champ. Meu marido já falou pra mim, mas você só tem esse. Eu falei, só, tem vários, não é um só, por favor, me respeite. Mas esse pra nós é o nosso queridinho mesmo. Eu falo que é o pão da padaria, hoje é o sutiã, né? Então todas nós usamos, aqui a gente brinca, né? Que a gente tem do PP ao GG. Hoje eu sou o GG, né? Mas a gente tem todos os tamanhos aqui, que todo mundo usa, a gente faz questão mesmo, porque é bem mais, não que é fácil vender, mas é bem mais fácil de você mostrar mesmo que você tá gostando, né? Aí a venda é consequência. Exato. O pessoal do nosso time aqui também tá usando. Produção balançou a cabeça, Maíra balançou a cabeça, Jéssica. Gabi tá balançando a cabeça, Jéssica também. Então só eu não tô usando sutiã Comfort. Quem sabe nem aqui. Todo mundo tá usando, menos eu. Su, eu vou voltar a puxar a sardinha um pouco pro meu lado, falar um pouquinho mais de Fita Up. Eu queria que tu falasse para os lojistas que estão ouvindo a gente, já foi uma pergunta que eu te fiz em outros carnavais, mas a gente escuta muito, o site da Fita Up vai concorrer comigo, eu vou perder venda. Bom, para alguém que está desde março de 2023, um ano e 4 meses, 25 pedidos, um ticket médio aí de uns R$4.000, a Fita Up te atrapalha ou ela te ajuda, Su? Olha, eu vou ser muito, muito honesta com vocês. Muito verdadeira. Eu já fui vocês. Boa. Eu já fui, não com a Up, porque daí eu já me considero em outro nível. As outras empresas que eu trabalho, elas entram no Mercado Livre, elas estão na Shopee e elas vendem mais barato, às vezes, do que a gente. Só que eles são atacado, eles são fabricantes. E eu ficava nessa, eu chorava. Ou eu tinha as concorrentes também, né? Que daí ficava aquela briga. Mas cobre fulana, cobre ciclana, cobre beltrana. E eu realmente ficava com sangue nos olhos. Eu falava, mas meu Deus, como que essa menina faz esse valor? Aí às vezes eu cobria, só que chegou um momento que eu falei assim, ou eu vou cobrir ou eu vou falir. E aí eu comecei a falar, não, eu não preciso, realmente a gente não precisa pensar olhando o negócio do outro, né? Hoje a Fita Up, para mim, ela ajuda muito, porque a gente buscou um produto que que nem eu brinquei em outros carnavais, a gente tá surfando a onda deles. Então a gente tá lá, medinão ali, surfando lindamente, porque é um produto que já tá no mercado, ele é maravilhoso, ele é bom, ele é ótimo. Então assim, você vai vender ele, as pessoas elas procuram, elas vêm direto.
Entendeu? Não é, claro, tem alguns que a gente apresenta aqui na loja, nunca ouviu falar, não conhece, mas a gente apresenta com o maior gosto, com o maior prazer. E eu sei que às vezes ela vai comprar aqui comigo num preço e ela vai conhecer a marca e o segundo, terceiro, outros pedidos ela pode comprar no site. Mas para mim não importa, eu não olho mais isso. Eu olho a dor da pessoa, eu olho o meu negócio, eu coloco a minha margem, embora vocês tenham ali a tabelinha, né? Eu vejo se tá bacana para mim, às vezes dou um descontinho, não tá liberado, sem ninguém ver, sem muito alarde, e você faz a tua venda. E eu sempre falo, o sol brilha para todos. Da mesma forma que o sol brilha para mim, ele brilha para minha concorrente, para duas, para três, ele brilha para a fábrica, ele brilha para todo mundo. E eu acho assim que quantos milhões tem no mundo? Não é todo mundo que vai comprar no site da Fita Up, né? Vai comprar no seu, no meu, vai ter para todo mundo. Eu acho que tem um pouquinho para cada um. Então, eu acho que hoje a Fita Up me ajuda cada vez mais. E quando tem lançamento lá no site, o nosso cliente vem, você já tem aquele sutiã? Tenho, mas eu tenho o maior prazer de falar. Somos lojas com toda a linha completa. A gente tem prazer de falar. Porque às vezes vai demorar para chegar, a pessoa precisa para o final de semana. É outro público, é outro público. São produtos muito de compra urgente, né? Sim. Isso é aquele vestido que precisa para a festa do final de semana, aquele vestido mais decotado da festa do final de semana, que não faz sentido usar com sutiã, eu preciso de fita up, ou eu preciso de protetor de silicone, e às vezes comprando no site não chega a tempo. Não chega a tempo, você se frustra, né? E assim, é realmente tentar fechar os olhos. Quando eu era essa pessoa, né? Esses vendedores que ficavam lá, eu perdia mais tempo reclamando do que fazendo. Então, hoje, realmente, eu olho para frente, eu olho para o meu negócio, eu olho para a minha margem, eu olho para a minha loja, e eu não consigo ficar olhando o que os outros fazem. Claro, eu realmente me inspiro em muitas lojas, me inspiro muito em vocês, né? Eu sempre falei pra Jéssica, meu Deus, o negócio é perfeitinho, você compra, tem foto, tem tudo lá, me inspiro. Mas eu me inspiro também em outros produtos que não vendem, mas eu sempre tento pegar o melhor de cada um. Eu não fico pensando, vende mais barato. Hoje não, já pensei. E eu acho que é por isso que a gente cresceu. Porque daí eu foquei mais no atendimento, na qualidade, na entrega, do que ficar ali reclamando, perdendo, porque eu perdia tempo. Você acha que a fábrica falava para mim, quem é você na fila do pão? Vou vender, que eu vou brigar lá, vou ligar. Fita, eu perdi uma venda porque vocês estão vendendo mais barato. Nesse tempo eu podia estar mostrando o sutiã que eu estou usando para o cliente. E ele não ia ter nem tempo de olhar no site. Não queria falar nada, mas esse diferencial nós ganhamos. Mostra na hora. A gente é ao vivo, que faz ao vivo. E nós mostra do PP ao GG na hora. E vem mais 2 tamanhos novos maiores, hein? Que legal. Maiores. Olha, super spoiler. Super spoiler. E assim, eu acho que o bacana é que sim, a gente tinha esses papos, a gente ouviu isso de outros lojistas, e na verdade a gente não está aqui para concorrer, para o site concorrer com o lojista. Hoje a gente até tem uma política comercial que o lojista ele tem essa possibilidade de um markup, inclusive, que o preço aplicado de venda fica mais barato que o site. O lojista hoje ele pode vender mais barato, um pouquinho mais barato que o site, mas a Su já entendeu que ela não perde cliente para o site, ela prefere usar aí a nossa margem mais cheia, digamos assim, né, Su? Sim. Surfando a mesma onda. Surfando a mesma onda, olha, e que venha mais produtos, eu fico ligadinha, eu tenho sininho, porque olha, lançou eu falo, opa, já tá disponível? Boa. Aí quando mandam assim, ainda não está no B2B. Que ódio! Era isso que eu ia falar. Muitas vezes a Mônica, ela é responsável pelo nosso atendimento do back-office do lojista, ou a Gabi, que é a nossa gestora multimarca, que está aqui também. Às vezes elas vêm, e é sempre a Su. A Su tá perguntando se já tem aquele lançamento novo no atacado. Aí eu fala pra Su, ela sabe que primeiro a gente testa no e-commerce para ver se tem penetração no mercado, e depois a gente libera para atacado, porque a gente não quer que lojista compre em produtos nossos que não vende. Esse não é o nosso objetivo, né? A gente vai dar um giro aqui pela loja depois, botar aqui no final desse nosso material, e vocês vão ver que a gente está preocupado muito mais com o sellout do que com o sell-in, né? Muito mais preocupado com a venda dela do que com a nossa venda para ela. Porque se a gente estiver preocupado com a venda dela e ela vendendo mais, é o que vem acontecendo todos os meses, ela vem fazer mais pedido pra gente. Então é isso que
que a UP ela também busca trazer para o mercado, né? Não só trazer marca digital, mas trazer marca digital para o físico, onde a gente consiga fazer uma proposta comercial que faça sentido para os dois canais, tanto para a marca digital lá no e-commerce, quanto para quem está aqui, porque uma marca digital acaba tendo uma repercussão muito grande, o que acaba trazendo novos clientes para o ponto de venda também. Su, alguma coisa que eu não tenha te perguntado que tu queira falar aqui nesse bate-papo? Acho que não. Falou tudo? Acho que eu falei tudo. Eu queria que tu deixasse um recado aí para quem está pensando em empreender, para quem está pensando em abrir uma loja, e até mesmo, acho que pode ser o mesmo recado para aquela pessoa que está pensando em fechar a sua loja. Qual é a frase que tu tem de incentivo e motivação para essa pessoa? Ai, que difícil. Não, na verdade, assim, ó, acho que não desista, porque eu acho que nada é por acaso. Então, se você começou, é que Deus, né, te deu a visão para você ter esse negócio. Não desista mesmo, porque as coisas não são fáceis. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Mas a gente persistir e fazer com amor, tudo com amor, com respeito, honestidade, não tem por que dar errado. Tem minha filhinha, ela sempre pergunta, mãe, quando ela tá nos desenhos, mãe, o mal nunca vence, né? Eu falo, filha, o mal nunca vence, ele nunca vai vencer, né? Só que às vezes o mal tá na cabeça da gente, tá no olhar que a gente tem. Eu tenho muito disso, o pensamento positivo, ele atrai, é a energia mesmo. Então, assim, pensa positivo, tá difícil agora, mas, né, vai melhorar, mas você também tem que fazer, né? Então, você tem que correr atrás, você tem que buscar se modernizar, se atualizar. Realmente não dá para ficar mais atrás do balcão. Hoje eu sou uma pessoa que eu olho, né, com um olhar de empreendedora, e eu sempre me preocupo, porque eu vejo assim, às vezes vai num atendente de uma panificadora, as pessoas estão no celular ou no shopping, a menina tá lá no celular, tá conversando, tá fazendo nada. Eu falo, cara, às vezes o dono tá lá se matando para pagar os boletos, para aumentar estoque, e ali o erro tá ali, você não tá junto com o teu time, você fazer aquela pessoa entender. Eu acho que tem que ser mais aberto, mostrar para as pessoas aqui. Eu sempre brinco com as meninas, eu falo, meu Deus, eu tenho tanto de boleto, eu não abro 100% porque para elas não vai adiantar, né? É uma frase que eu sempre falo para todos. Eu, elas, vocês, nós somos iguais. E eu brinco com a minha equipe, eu falo, a única coisa que eu tenho mais, que eu sou mais que você, que eu tenho mais que você é boleto, você pode ter certeza. De resto, a gente é igual. Então, se deu certo para mim, por que não dá certo para você? Né? Então, assim, é não desistir, é tentar mesmo, é tentar ver um diferencial, ver o que o concorrente está fazendo, dar uma mudadinha, dar um brindezinho, dar um atendimento, conversa com a equipe, motiva as pessoas, porque se você tá aí, você tem um propósito. Eu acho que é muito aquilo, uma frase que eu ouvi uma vez, levo muito comigo assim, não é empreender para ver se dá certo, é empreender até dar certo. Até dar certo. E uma hora a gente chega lá que depois da tempestade sempre vem a calmaria. Com certeza, quem sabe vem o up do amor, né? Porque agora na onda do morango, gente, pensa nessas confeiteiras. Esses dias eu vi uma mulher chorando de felicidade, eu chorei junto, porque eu falei, cara, não é fácil. Olha quanta gente tá, tipo, se reerguendo, se reinventando por causa de um doce. Tipo assim, é maravilhoso, é coisas que acontecem, é os cliques da vida. Boa, boa. Pessoal, eu queria agora convidar as 3 pessoas só pra gente finalizar. Mas vai colocar um filtro? Depois do dia inteiro de trabalho? Só pra gente finalizar aqui, queria agradecer a Gabi, nossa gestora multimarca, para todo mundo aparecer aqui um pouquinho. Gabi, nossa gestora multimarca. A Jéssica, a Braba no sentido, Braba lá em Floripa quer dizer que é alguém com muita determinação, com muita vontade de fazer acontecer. E aqui também nossa marqueteira, Maíra, que vai fazer um trabalho excepcional aí com esse vídeo. Vai editar tudo. Acho que nem vai emagrece nós. Gente, muito obrigado. Esse foi o primeiro papo Up Talks, papo de lojista. A gente se vê na próxima. Beijo.